Finalmente, depois de todos esses anos, vamos descobrir a real força do herói Garp. Mas estou me adiantando aqui. Bem-vindos ao Casca de Nós e a mais um review do capítulo 1071 de One Piece. A investida do herói. Eu sou o Fred, quadrinista, ilustrador, roteirista e acompanho One Piece há 14 anos. Mas vamos direto pro capítulo que abre com uma belíssima página dupla colorida. Então não tivemos história de capa, porém estou satisfeito com esta página dupla aqui, além de, é claro, a história de capa passada já ter sido incrível. Tem muito aqui se falar dessa história de capa que está se desenrolando nesses últimos capítulos. Porém o que realmente está se desenrolando aqui na história é a chegada de Kuma em Egghead. Eu fui tapeado pelas minhas próprias expectativas. Kuma não estava indo a Egghead, mas aparentemente estava retornando a Marijoa, provavelmente por conta da sua programação de servir aos Tenryubitos, aos dragões celestiais. E toda essa sequência é meio estranha porque eu não sei mais o que o Oda quer fazer com o Kuma nessa história, né? Nessa narrativa. Ele está indo pra tudo quanto é lado. Eu achei que esse arco ia ser bem mais curto, bem mais enxuto, bem mais simples. E ele tá criando 4 linhas narrativas. Temos o Kuma, o Luffy, a Marinha lá que quer resgatar o Kobe, o LOL enfrentando o Barba Negra. E tem um quinto ainda por cima, mas eu vou falar desse quinto mais tarde porque ele foi introduzido neste capítulo. O Oda realmente está fazendo um malabarismo narrativo aqui. E vemos o quão desesperado não apenas os civis, mas a Marinha está com a chegada do Kuma no porto que leva a Marijoa. Porque ninguém sabe o que ele vai fazer. Obviamente eles também não sabem se os revolucionários reprogramaram ele. Então fica aquela dúvida, será que ele vai ser destruído? E também vemos o quão perigoso ele é, a infama dele, comparado com os outros Chichibukais. E aí retornamos para Egghead, onde estava acontecendo o Luffy versus Lute. E vemos que a CP0 não tem muito o que fazer por conta do sistema de defesa do Vegapunk. Mas o interessante aqui, o que eu quero apontar, é o fato do Lute não reconhecer o Luffy como um Yonkou, refletindo o sentimento de muitos leitores de One Piece, né? Que eu vejo muito na internet o pessoal dizendo que o Luffy ainda não é nível Yonkou. É uma minoria, mas é uma minoria bem barulhenta nas internets, né? E por isso ele ignora as ordens da Marinha de não se envolver numa guerra contra Yonkous. Porém, o Oda tá realmente montando esse cenário de guerra, porque mais pra frente eu ainda vou comentar do Garp, em que os Yonkous parece que vão se envolver numa guerra monumental com a Marinha. E vai ser cada um por si. E aí nós vemos os satélites querendo partir pra cima. Mais especificamente a Lilith, que quer partir pra cima da CP0. Enquanto o Shaka é mais sensato e diz que é melhor proteger o Stella, né? O Vegapunk original. E esse quadro com quase todos eles reunidos é digno de uma moldura, né? Não é à toa que ele utilizou esse espaço pra uma página dupla. Porém, vem aquela minha reclamação de que os balões de falas estão muito perto do meio da página. Não estão exatamente no meio, mas estão muito perto. Está perigoso isso aí. Parece que essa vai ser uma tendência daqui pra frente, o que é uma pena. E aparentemente o Sentomaru morreu. Ao menos é isso que o Vegapunk dá a entender. O fato da gente não ver mais o Sentomaru mostra o quão caótico tá sendo todas essas linhas narrativas. O Oda tá realmente num pepino aqui, porque é muita coisa pra mostrar em muitas poucas páginas. O que é engraçado porque ele claramente planejou tudo isso, mas a execução não tá sendo ideal. Eu acho que tem muita coisa, muita confusão acontecendo ao mesmo tempo. Isso me deixa um pouco apreensivo pros próximos capítulos. Claro, uma vez que o arco estiver pronto, talvez a minha opinião mude, talvez a minha impressão do arco mude. Mas, lendo capítulo a capítulo, semana a semana, realmente começou um hype bem grande, mas agora tá começando a esfriar. Porque é tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa, que eu acabo ficando perdido aqui no meio de tantas linhas narrativas. E eu só tô lendo, né? Imagina o Oda que planejou essa história. O quão confuso também ele deve ter ficado planejando esse arco. Eu também achava que apenas o Vegapunk iria com o Chapéu de Palha. Mas aqui ele tá querendo que leve todos os Vegapunks. Todos os 7 Vegapunks. O que eu tô com certo medo, um certo receio disso, porque os Chapéus de Palha já estão começando a sumir, por assim dizer, no background.
né? Nós não vemos mais tantas interações deles nos arcos, nós não vemos mais tantas participações icônicas deles nos arcos, é apenas um ou outro em alguns arcos, né? O Oda seleciona alguns chapéus de palha para certos arcos para brilhar mais, e quanto mais personagens ele insere nos arcos, menos em voga os chapéus de palha ficam. Eu também não sei o que ele quer fazer com a Bonnie aqui, né? Com ela tentando matar o Vegapunk. Não sei se foi apenas para separar o Vegapunk do chapéu de palha e criar mais uma confusão, mais uma camada ali de confusão. O que eu não acho que necessitava é dessa camada a mais para esse arco, porque já tem tanta coisa, como eu tô dizendo, né? Que fica difícil acompanhar, realmente investir nessas linhas narrativas, nem todas essas linhas narrativas. Porém, aí fica um mistério. O frontline, as defesas de Egghead ficaram offline por alguns minutos, permitindo que a CP0 infiltrasse no laboratório principal. Quem será que abaixou as defesas da ilha? E aqui mais um callback para Enies Lobby, né? Em que o Kako aparece para destruir o navio, mais ou menos como ele apareceu lá em Warrior 7 para dizer que o navio, o Mary no caso, estava acabado, já estava totalmente destruído. Então ele aparece aqui para tentar destruir um novo navio deles, o Sunny. Mais uma vez o Zoro dormindo é acordado pelo Kako. Nesta incrível sequência de cenas que me fez dar uma pequena risada, apesar de ser extremamente épica, né? Do Zoro sacando a sua espada e então defendendo o golpe do Kako e acordando, mostrando apenas um dos olhos dele, tipo, quem atrapalhou o meu cochilo? Todo intimidador. E o Kako se cagando ali por conta da presença do Zoro, o Solador. E já começando o combate, né? Enquanto os Vegapunks se preparam para ajudar o Chapéu de Palha a enfrentar a CP0. Porém, temos que lembrar que isso aqui é uma missão de fuga. E apesar do Luffy querer ficar mais, para descobrir mais, para explorar mais a ilha, precisam sair dali o quanto antes. E aí tem aquilo que eu disse, né? Da Bonnie começar a atacar o Vegapunk, separando ele do resto dos chapéus de palha. Então, provavelmente nós vamos ter uma sequência de perseguição, de tentar conseguir o Vegapunk, ou até o Vegapunk pode acabar nas mãos da CP0. Mas aí tem aquela questão misteriosa. Quem será que o Vegapunk chamou pra ajudar? E o Oda cria toda uma expectativa em cima desses personagens ocultos, escondendo inclusive o Dendemushi, que foi usado para chamar esse pessoal. E o que ele quis dizer com eu sempre estive preparado para esta ordem? Não acho que é algo que o Oda tenha preparado anteriormente, eu acho que é algo que ele está preparando neste exato momento, porque vai aparecer um personagem forte. Neste exato momento eu tive um vislumbre aqui. Será que ele estava se comunicando com alguém dos revolucionários? Fica aí a questão. Porque seria uma boa hora para introduzir, ou melhor, para unificar essas linhas narrativas do Kuma, né, com os revolucionários, e Egghead. Então, seria uma linha narrativa a menos para se preocupar futuramente. E aí entra aquela nova linha narrativa que eu tinha dito, porque enquanto talvez, eu não tô dizendo com absoluta certeza, a linha narrativa dos revolucionários com Kuma esteja se unindo à linha narrativa do Chapéu de Palha, temos uma quinta linha narrativa sendo introduzida agora, que é o Kid chegando em Elbaf. Ou seja, se os Chapéus de Palha não tivessem perdido ali no 2 ou 1, eles teriam ido pra Elbaf. Que fantástico teria sido. Mas estamos em Egghead e eu ainda acho que sim, iremos pra Elbaf. Mas é estranho o Oda tá introduzindo Elbaf aqui com o Kid. Não sei, talvez ele esteja querendo acelerar a história pra terminar de uma vez. E aí ele vai fazer o arco de Elbaf junto com Egghead. Porém, Elbaf vai ser com o Kid e Egghead vai ser com o Luffy. O que, sinceramente, eu ficaria puto, porque Elbaf tem tudo a ver com o Sop. O Sop precisa ir pra Elbaf, isso precisa acontecer, mas é estranho sim o Kid aparecer ali. Porém, ao mesmo tempo, é interessante, porque já é uma teoria muito antiga do Shanks ter ligação com os gigantes, né? Ter ligação com Elbaf. Elbaf ser a base do Shanks. E Shanks é o cara que arrancou, né? Que cortou o braço do Kid. Então, provavelmente aqui seria a chance da revanche do Kid. O que é interessante. Porém, de novo, eu não sei o que o Oda quer fazer com essa linha narrativa, né? Introduzindo mais essa outra linha narrativa, nós já temos LOL versus Barba Negra e nós vamos ter agora o Garp entrando nessa confusão toda. Porque pulamos pra Marinha com o herói Garp chegando ali no G14 e dizendo, vamos lá, foda-se as ordens, com a melhor sequência aqui, né, de todas, que é, você quer atacar o Yonkou? Já falou isso com os superiores, né, com o Akainu, e o Garp simplesmente respondendo, hã?
Por que eu faria isso? Por que diabos eu iria fazer isso? O Garp realmente é um dos homens mais livres desse mundo. Ele faz o que bem entende e não importam as consequências. E aí, pode ser que tenhamos uma chance de descobrir a real força do herói Garp, porque pelos contos, né, pelo lore, ele realmente é uma força da natureza. Muito provavelmente capaz sim de derrotar Yonkous, pelo menos no seu prime. Agora que ele está velho, ainda tem aquela dúvida, né? Porque ele já não é mais a força da natureza que ele é antes. Ele ainda é uma força da natureza, mas uma força da natureza já desgastada, por assim dizer. E o capítulo termina com essa bomba, né? Então, com essas duas linhas narrativas sendo desenvolvidas, sendo aprofundadas. Ou melhor, uma sendo introduzida, outra sendo aprofundada. Que é a linha narrativa da Marinha e a linha narrativa do Kid sendo introduzida em Elbaf. E aí eu quero saber, diz aí nos comentários, eu realmente tô muito interessado no comentário de vocês. O que vocês acham que vai ser dessa linha narrativa de Elbaf? O que o Oda quer fazer com o Kid em Elbaf? Eu realmente fiquei muito confuso aqui e estou, como podem ter notado, muito confuso com todas as linhas narrativas sendo desenvolvidas. Isso aqui tá mais confuso que toda a linha narrativa de Marineford, né? Que tinha muitos núcleos, né? Muitos centros e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Porém, o ritmo lá era muito mais acelerado do que aqui. Aqui nós temos um ritmo muito mais lento, um pacing muito mais devagar. Então não sei. Muito provavelmente eu tô botando a culpa de tudo isso no editor que é novo. Obviamente nem o Oda é o maior responsável, porém o editor tem uma certa culpa, assim, porque o editor é que gerencia o desenvolvimento, né? Como o autor vai desenvolver a história, ele vai dando dicas, né? Vai dando a opinião dele, e como ele é novo, né? A primeira vez que ele está editando pra alguém, dá pra ver a confusão que tá sendo, porque parece que o Oda tá fazendo isso sozinho. A arte dele também deu uma decaída, assim, porque tem muita coisa confusa ali no, por exemplo, o quadro em que o Garp chega ali, temos o navio da marinha e aí no fundo temos o G14, mas aí nós temos todas essas linhas que tornam mais confusa a cena, né? Nós não conseguimos entender exatamente o que está acontecendo ali. O quadro é pequeno demais para a quantidade de detalhes que o Oda colocou, mas ele continua sendo um gênio. E mesmo com um cara iniciante, dá pra ver que mal parece, na real, que o editor é iniciante, porque o Oda ainda assim consegue deixar tudo natural. Ele faz parecer ser fácil fazer um mangá, apenas demonstrando toda a sua experiência. Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até o fim. Obrigado pelo like. Quem deu like, né? Agradeço os likes de todo mundo. Eu vou dar 6 de 10 para o capítulo 1071, porque ele me deixou extremamente confuso e até diminuiu um pouco o hype que tava tendo, mesmo tendo muita... É que tá. Quando tudo é hype, nada é hype. E acho que vou ficar por aqui. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até o fim. E lembre-se, as árvores somos nós.